sou Laura Fênix e hoje estamos aqui no Universo Fênix com um convidado que transforma moda em arte, identidade e expressão. Jomaik, seja bem-vindo ao Universo Fênix. Muito obrigado, amiga. É um prazer estar aqui, né? Conversando sobre o meu trabalho, Sim. sobre as coisas que eu faço. E é isso, estou aqui preparado para Ai, eu responder essas amei o perguntas. look, amei, Obrigado. Esse amei. look é da minha coleção, mas a gente vai falando Sim, no sim. decorrer. Para começarmos, antes de tudo, né? Obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente. E eu queria perguntar, quem é o Jomaik fora da moda e fora das redes sociais? Bom, eu acho que existe uma dualidade, mas ainda assim sou eu, né? Nas duas partes. Eu digo que existe o Jomaik que veio de Souri, né? E esse Jomaik que veio de Souri ainda é o Jomaik que é estilista. Mas quando você tá lá na passarela, né? Sobe não digamos que uma imponência, mas sobe uma força de querer fazer, de realizar, né? Então, mas não é uma pessoa diferente. São pessoas iguais, né? O João Mike que veio do interior, que cresceu em Souri, que cresceu ouvindo histórias. Esse ainda é o mesmo João Mike, mas ele é um João Mike que hoje consegue transformar essas histórias em coleções, em roupas, Então eu digo que o João Mike que sonhava antes, né? Que sonhava em criar, hoje consegue criar o que sonhava. Ai, que legal, porque você não mudou, né? Porque tem muita Sim, gente que muda, exato. né? Nas redes sociais é uma coisa, na vida real outra. No Não, seu caso é o mesmo. é o mesmo, exato. Certo. Então, falando de Marajó, como foi a sua infância no Marajó? Bom, toda a minha família é do Marajó, né? Eu cresci lá, nasci lá, né? Eu vim pra cá com 18 anos e a partir daí eu comecei a estudar moda, né? Assim que eu cheguei aqui. Mas foi uma infância, eu sou de uma família humilde, né? Minha mãe, ela é professora e eu passei a acreditar mais e a trabalhar com a manualidade vendo ela fazer. Então a minha mãe, ela é o meu maior exemplo de artista. Então Ai, que quando eu era legal. criança, eu achava assim sensacional o que ela sabia fazer. Eu falava assim, nossa, eu quero ser um grande artista igual a minha mãe. E a minha mãe trabalhava com aquelas coisas de isopor, sabe? Que você faz decoração de aniversário, brindes. E eu acredito que hoje eu só faço o que eu faço porque eu vi ela fazer. Então, ela foi, né, o meu maior exemplo e hoje ela é meu braço direito, assim, me apoia, me impulsiona a fazer mais, ela ora muito para que dê certo as minhas coisas, ela fica às vezes mais nervosa que eu. Quando eu tô assim pra fazer os meus desfiles, ela fica, ai meu filho, como é que tá? E não sei o que. Ela me fica me ligando de hora em hora pra saber como é que tá o processo. Ela acaba me deixando mais maluco ainda, mas é assim. Ai, percebe que ela é sua melhor amiga, no caso. Sim, ela é uma pessoa que realmente me apoia, assim. Então, quando foi que você percebeu que não queria criar apenas roupas? Você queria vestir, né, as suas criações? É, essa é uma ideia que eu tive desde que eu vim de Souri, né? Eu falei assim, eu não quero criar apenas roupas, eu quero criar universos. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma coleção, eu crio toda uma atmosfera antes. Então, a gente vai entender para onde que vai, né? Para onde que vai esse universo. Por exemplo, numa coleção que eu fiz que o nome era Alucinogenia e ela falava sobre os cogumelos. Então, eu criei todo um universo de fadas, duendes, né, para poder introduzir esses cogumelos mágicos, né? E assim a gente foi levando para o público. Nós lançamos uma arte, depois nós lançamos teasers, nós fizemos videochamadas. Então, o meu trabalho ele se conecta muito com o audiovisual, porque é a minha segunda paixão, é o cinema. Então eu tentei Juntou, ligar né? isso, as duas coisas. Então hoje a minha marca ela não funciona sem o audiovisual, sem os visuais que a gente lança para as pessoas. Então vem um caminho todo até chegar no grande lançamento. Então as pessoas já ficam extremamente ligadas assim no que vai acontecer. Tanto que na época, quando a coleção foi lançada, todo mundo via alguma coisa de cogumelo, de fada, já me mandava. E hoje está acontecendo de novo.
tá acontecendo todas as coisas dos alienígenas, estão me marcando em todas as redes sociais. Ah, isso é coisa do João Mike, é o João Mike que tá divulgando Luz Vampira. Enfim, é assim que funciona. Ou seja, os seus desfiles, ele conta uma história. Sim, na realidade, todos os meus desfiles contam histórias, são desfiles narrativas. Que legal. Tem uma história por trás, então não é só o modelo entrar e sair. Tem todo um contexto, né? A minha marca, ela é uma marca camp, que é uma marca que preza o exagero, ela preza essa diferença, essa exuberância, né? Que pra muita gente até soa como cafona, assim, mas eu acho que a moda ela precisa ser divertida antes de ser séria, né? E eu me divirto muito fazendo as minhas coisas. Eu fico assim, meu Deus, olha essa loucura que eu criei, eu adorei isso, sabe? E é assim que funciona. Assim, quando você começou, algumas pessoas acreditaram, desacreditaram? Houve esse Sim, conflito com toda aí certeza. Na verdade, até hoje há, né? Eu vou fazer 10 anos de carreira esse ano. E nesse meio tempo houveram muitos boicotes, né? Boicotes de dizer que aquele não era meu lugar, que eu não fazia moda, que... Mas aí eu entendo que muitas pessoas têm a mente fechada para o que é moda, né? Para o que é o vestir. E como isso pode comunicar, né? E essa é a minha forma de comunicar. Eu comunico através das minhas criações. E eu acredito que fazer moda vai muito além de você só fazer para vender. Você faz e você quer que as pessoas vejam aquilo, né? Você quer que as pessoas consigam entender o que você estava fazendo. E às vezes nem precisa entender. Às vezes o impacto é muito maior do que a pessoa nem entendeu o que é aquela roupa, mas ela ficou impactada, porque tem um trabalho manual muito grande, né? Tem a essência daquilo que eu quero trazer. Nem tudo é vestível no dia a dia, né? Nem tudo a gente consegue vestir no dia a dia. Mas eu acredito que quando você traz uma peça conceitual, né, que são aquelas peças mais extravagantes, e você mostra isso para o público, você mostra o que você sabe fazer e ao mesmo tempo você está contando história através da peça. Então é dessa forma que eu trabalho. E nesse meio tempo eu fui desacreditado por muitas pessoas. E como você se sentiu? Eu falei assim, tá, se o fulano não gosta, é problema dele, eu vou continuar fazendo. E aí hoje... Foi audacioso. Exato, e aí hoje a minha marca, né, vai completar 10 anos porque eu persisti, né? Eu persisti. Porque se eu fosse realmente ouvir o que Você não tinha eu não continuado, tinha e continuado, eu tava, sei lá, pra qualquer outro lugar. As suas peças, é você mesmo que faz ou você já treinou alguém pra te ajudar a fazer? Bom, antes eu fazia tudo só, assim, eu fazia tudo só e era uma loucura. Hoje a Jim Kay, ela tem uma equipe muito incrível, assim. Hoje nós temos uma equipe incrível, e são todos os meus amigos, que são pessoas que querem somar. Você, né, Exatamente, são pessoas que querem somar, são pessoas que querem trabalhar. Hoje eu tenho a assistência do Carlos, que é um amigo meu que também costura, e aí na Luz Vampira ele entrou agora, né? Essa foi a primeira vez que ele entra como assistente. E ele foi meu braço direito, assim, na coleção. E eu não conseguiria fazer sem ele. Porque ele falava assim, amigo, o que é pra fazer agora? O que eu posso fazer? Como é que faz isso aqui? E aí, ele trabalhando com excelência e conseguiu concluir. E foi dessas pessoas que realmente você precisa, né? As pessoas que acreditaram, que estão lá com você. Exato. Tem o Felipe, meu amigo, que trabalha na direção de arte comigo, né? E o Kaique, que é a pessoa que faz os meus audiovisuais. Antes eu fazia tudo sozinho. Era uma loucura editando, era uma loucura filmando, era uma loucura costurando. Hoje a gente tem uma equipe muito foda, assim, que tá trabalhando com a gente e consegue entregar excelência naquilo. Eu acho que quem assistiu o Fashion Film, né? Isso é pra você de casa. Se você for nas minhas redes sociais e no YouTube e assistir o Fashion Film, você vai ver que existem muitas mãos, né, que fizeram esse filme, né, que fizeram esse trabalho e que fizeram acontecer esse trabalho. Eu tenho muito orgulho do que a gente fez. E a gente fez com pouco, né? Porque esse trabalho ele é de um edital também, né? Mas a gente sabe que editais eles têm uma grana que nem sempre é grande. Então a gente precisa espremer as coisas para elas darem certo. E a gente conseguiu fazer tudo isso com pouco. Falando em Jim Kay, né, a sua marca, como foi que nasceu? A Jim Kay nasceu de uma vontade de criar, né, que eu tinha. E essa vontade me trouxe a persistência. Então, quando eu morava em Soura, eu desenhava fazia vários croquis, assim, e eu sonhava muito em fazer um desfile, mas eu nunca pensei que isso fosse real.
Nunca pensei que eu fosse um dia conseguir o reconhecimento das pessoas, conseguir trabalhar dessa forma como eu trabalho hoje, mas eu tinha esse sonho. Eu acreditava, mas eu achava que isso ia ser muito longe, assim, né? E aí, mas como eu falo, eu acredito que a originalidade e a persistência do meu trabalho trouxeram hoje o público que acompanha, né? Me fez fazer acontecer as coisas. Então a Jane Kay, ela surge de uma força de vontade maior do que o problema, sabe? Porque se eu fosse pensar em todos os problemas que eu teria, em todo o Não gasto que teria eu teria, eu não continuado. teria continuado. Então, às vezes, a gente tira ali do dinheiro da alimentação para concluir um trabalho, e é dessa forma que eu vou trabalhando. Essa é a importância que eu sempre falo para os amigos: suba a escada sem olhar os degraus. Eles até brincam, Exato, né? exato. Se você vai cair, você vai subir de novo depois. É isso. A escada vai estar Só lá. vai, não A pensa, escada vai vai lá. estar lá. Às vezes você quebra uma perna quando você cai, mas você sobe com muleta, mas vai subindo. Continuar, O né? importante é continuar. E qual foi, assim, das suas peças, a mais difícil que você já fez? Aquela que você marcou mesmo, você? Então, tem duas. Tem duas. Tem a dessa coleção agora, que é a nave mãe. Foi uma das peças mais difíceis de fazer, porque eu fiz uma nave inteira, né? E aí eu tive que entender como é que essa nave ia ficar em cima da pessoa, como é que essa nave ia fazer o rosto dela aparecer, né? Como é que essa nave serviria como um acessório, eu colocaria ela em cima e depois tiraria, porque embaixo tem um vestido, E as né? pessoas iam encaixar nela, é isso? Os Exatamente. Então, modelos. ela precisava ser funcional, porque ainda assim, tirando a nave, ela continuaria um vestido embaixo. Então, ela precisava sair, entrar, ela precisava se deslocar da minha casa. Eu comecei a fazer essa nave, inclusive, no ateliê, que é em cima. E Eita, pra aí, quando descer eu com vi, ela. eu não conseguia descer. Eu falei assim, gente, essa nave não vai passar na escada. Aí eu tive que desmontar, porque eu fiz com papelão, né? Porque eu trabalho com esses materiais alternativos, eu fiz com papelão a base. Eu tive que desmontar e fazer ela toda embaixo. E ela ficou na minha sala por muito tempo até eu Concluir, lançar o né? trabalho, exato. Quem vê as coisas lá na hora não sabe o Não sacrifício imagina, que não passa. imagina. E a outra é de uma coleção que foi sobre o Palacete Bolonha, que é uma peça que tem muitos detalhes. É uma peça conceitual também, uma peça grande. Em cima, na cabeça, tem o pátio do palacete, que eu fiz também toda em miniatura, assim. E aqui nos ombros tem duas luminárias, assim, que eu também Aham. fiz. Tudo eu vou fazendo manualmente, mas isso dá muito Muito trabalho, trabalho. né, Leva de fazer. dias, horas, Então, eu né? acredito que essas foram as duas peças mais Mais difícil. trabalhosas, assim. Falando em moda da tua criação, você acha que aqui no Pará, a moda paraense ela é submetida? Ou ela é subestimada? Você acha que a moda aqui ela é valorizada, né? A pergunta Então, seria eu essa. acho que hoje nós tivemos um boom na moda, assim. Por conta da COP30 ou não? Tem nada a Não, eu ver? acredito que começaram a surgir outros estilistas que têm uma linguagem diferente, né? Quando eu iniciei, a gente não tinha tantas pessoas assim que faziam moda em todos os lugares. A gente via lugares muito segregados assim. E eu me senti muito sozinho por um tempo assim, de realmente não me sentir tão apoiado, não me sentir tão visado. E eu entendia, eu falava assim, nossa, mas eu tô fazendo coisas tão diferentes, né? Por que as pessoas não olham assim? E hoje a gente tem uma gama de pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo. Hoje os artistas estão vestindo os estilistas daqui, e isso é Até vi que muito a importante. Gabi não foi lá Sim, vestir eu já uma vesti a pessoa. Gabi, já vesti a Isabelle Nogueira, a Zainara. Então, hoje o feito à mão, ele tá sendo muito valorizado. E isso é muito importante para quem trabalha com moda. Principalmente para quem trabalha com moda regional, né? Como eu, Regi, Alcimara, que são pessoas que trabalham com sustentabilidade, né? E a gente trabalha fazendo muitas coisas à mão, né? E ter o nosso trabalho valorizado. Obviamente que existe um grande caminho para que nós possamos seguir, né, de uma forma mais real, assim, para que nós possamos ser vistos, valorizados, né, de uma forma que nós possamos dizer, nossa, a gente está ganhando legal, nossa, essa grana tá... Mas eu acredito que hoje a gente tem uma visibilidade que antes nós não tínhamos. E só está crescendo, e eu espero que só alavanque, só vá alavanque, para né? frente, só vá para frente. E falando em sua nova coleção, como surgiu a ideia do Luz Vampira? Bom, Luz Vampira surgiu de uma
uma vontade muito grande de trabalhar com ficção científica, né? Mas eu não conhecia ainda. Não conhecia ainda a Operação Prato. Eu conhecia há uns anos atrás. E desde então, né? Desde que eu concluí uma coleção que eu fiz, que era essa do Palacete Bologna, há 2 anos atrás, eu falei assim, eu vou trabalhar, eu vou fazer esse projeto de alguma forma, mas eu preciso de grana. E foi aí que eu inscrevi, né, no edital, e que foi o edital da PNAB, da Lei Aldir Blanc, e eu passei. E aí, com isso, a gente conseguiu, né, ter o orçamento para criar, para conseguir pagar as pessoas, mesmo que seja com pouco, mas a gente consegue pagar algo, porque na maioria a gente trabalha na parceria, né? E agora eu consegui pagar as pessoas, né, as pessoas que estavam dentro da equipe, os modelos, enfim. E eu consegui realizar esse projeto, que é um projeto que hoje eu digo que é o projeto mais importante da minha carreira até o momento, pela forma como pelo alcance que ele teve, né? Eu acredito que Luz Vampira me trouxe até aqui também, né? Então, muitas pessoas foram conhecendo o meu trabalho a partir disso. Então, surge realmente de uma vontade de criar, né? E eu já crio com coisas regionais, né? Já fiz coleções sobre a Matinta, já fiz coleção sobre o Palacete de Bologna, já fiz sobre o Ver o Peso. E hoje eu estou fazendo sobre a Operação Prato, que é o que aconteceu lá na Ilha de Colagem. Então, né, pra quem quiser ver mais, só ir nas redes sociais e dar uma olhadinha que lá tem tudo, assim, tudo que a gente já fez até o momento. Até o bonequinho te acompanhou Tá hoje. até o bonequinho, que esse aqui é um chaveirinho que ele vem em algumas bolsas da coleção. E aí a gente vai começar a fazer ele também para vender. Que legal. E aí a gente quer ver nas bolsinhas por aí, nas ruas. Aí você tá até te homenageando hoje. Aí, hoje a gente tem um cenário aqui incrível. Falando em OVNIs, né, extraterrestre, a gente tem ouvido falar sobre ovos extraterrestres ultimamente, né, com mais comentário nas redes sociais. Como é para você que trabalha com esse tema, essa temática, e ver esses assuntos e voltar a esse tão comentado? Então, né, hoje estava todo mundo pedindo pronunciamento meu, porque queriam saber se o que estava acontecendo lá no Paraná tinha a ver com a Luz Vampira, né? As pessoas brincando, assim. E, gente, quero falar uma coisa pra vocês. A realidade é que eu sou um arcturiano, tá? Não, brincadeira. Você revelou aqui. É que, assim, é muito incrível, muito incrível. Tudo foi no mesmo tempo, assim. E aí as pessoas começaram a entender e começaram a ligar as coisas, né? Então, eu vejo que realmente a identidade visual da minha marca, ela é muito forte. Porque as pessoas começaram a me marcar, começaram a me mandar, começaram a realmente entender que alienígena tem a ver comigo, tem a ver com a minha marca, né? E tava todo mundo dizendo, isso aqui é coisa do João Maika, é o João Maika que tá divulgando Luz Vampira, já tá lá no Paraná. Olha onde eles estão. Olha a nave que os alienígenas de Luz Vampira estavam. Olha onde é que eles estão, né? Então, é muito legal o que tá acontecendo. Espero que, né, que futuramente a gente consiga ter esse contato aí, né? Esse contato extraterrestre e que seja de uma forma pacífica, ou não. João Maika, pega aqui no meu dedinho. Como é que eu vou saber se você não é um extra? Eu acho que tu é um alien. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos deixar no ar. Para encerrarmos, né? João Maika, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu que por você agradeço. estar contando um pouco da sua história, né? Porque eu adorei. Eu gosto muito desse mundo, né? Tá aí a prova. Aqui é o universo, né? O universo tem tudo, né? Então é isso, muito obrigada por você ter vindo aqui, por contar um pouco mais sobre a Luz Vampira, que eu adoro. E é isso. Eu agradeço o espaço, né? Agradeço você ter me chamado para vir aqui. Eu gosto sempre de falar sobre o meu trabalho, sobre o trabalho também de outros estilistas que estão aí. Eu digo também que as pessoas precisam valorizar mais os artistas locais, porque nós estamos aí na luta, às vezes tirando de onde a gente não tem para entregar. O que nós conseguimos entregar. Então, agradeço muito, né? E é isso, estou muito feliz com a minha presença aqui. E para vocês que nos acompanharam até aqui, não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar e, claro, dar uma olhadinha nas redes sociais do João Maika para conhecer o trabalho dele. Beijos, Dilma Fênix, e até o próximo voo.